Meus queridos, desejo a todos mais uma vez, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo sobre escatologia bíblica. E desta feita, falaremos sobre Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 até o 17. Nós vamos ver linguagem figurativas, simbologias, espiritual, o que nós podemos entender dentro da preciosa e inerrante palavra do Senhor. Já falamos sobre as duas testemunhas e a sua missão no momento mais sombrio de todas as épocas, de todas as eras da história. E hoje vamos falar sobre os 4 grandes conflitos de Apocalipse capítulo 12. Primeiro, eu peço que você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal aí, dê o seu like, compartilhe, tire as suas dúvidas aí embaixo, e aí nós vamos respondendo no decorrer. 4 grandes conflitos. Queridos, o primeiro conflito que nós vamos ver, ou um dos maiores conflitos, um dos maiores batalhas, em que se reúne a força do bem e do mal. Mas o que prevalece aqui será a força do bem, o lado do bem. O primeiro conflito que nós vamos ver, tá? Eu peço que vocês façam a leitura em casa, é muito importante, porque aqui nós vamos somente comentar a nossa aula. O primeiro grande conflito está entre Satanás e Cristo e a sua obra redentora, do versículo 1 ao 5. O segundo grande conflito é entre Satanás e os fiéis, Israel, verso 6. O terceiro conflito está entre Satanás e o céu, do verso 7 até o 9. É bom ressaltar que lá em Lucas 10, 18, Jesus disse: eu via Satanás cair do céu como um raio. É bom você entender isso. O quarto conflito está entre Satanás e os crentes, os fiéis, os remanescentes da grande tribulação, verso 10, 11 até o 17. Muito bem, queridos, a grande tribulação e os seus conflitos no céu, tá? É bom aí você entender que há batalhas no céu e haverá batalhas também na terra. Haverá batalhas no céu e também haverá batalhas na terra. Eu e você precisam entender, queridos, essas representações, tá bom? Que eu vou destacar aqui agora. Eu e você precisamos entender quais são essas representações aqui que nós vamos recitar agora. Primeiro, eu e você precisam entender quem que é essa mulher de Apocalipse capítulo 12. Segundo, eu e você precisam entender quem que é o dragão. Terceiro, eu e você precisam entender quem que é o filho varão de Apocalipse aqui, capítulo 12. E eu e você precisam entender na Bíblia quem é Miguel e o que ele representa. E também quinto, quem que é o remanescente? O Israel salvo. É isso que eu e você precisamos entender. Quando nós entender isso, ficará fácil. Primeiro, essa mulher, queridos, é uma figura de Israel. Tá? Nós vamos ver isso lá em Isaías 54,
tá? Isaías 54, Isaías 66, Miqueias 4:10, tá? Israel foi um útero espiritual. Um útero espiritual da vinda do Messias. Eu e você precisamos entender, queridos, que Satanás sempre lutou para que não viesse o Redentor e nem que houvera a obra da redenção de Cristo. É bom nós destacarmos que essa mulher, lá em Gênesis 3, verso 15, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirás a cabeça, a semente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, Cristo foi ferido somente o calcanhar lá na cruz, no Calvário. Porém, aqui está dizendo que seria ferido a cabeça de Satanás. Porém, Paulo disse lá em Romanos que não seria somente ferido, porque aqui é a primeira profecia da redenção de Cristo, que foi dada lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, Paulo diz lá em Romanos que ele em breve esmagará a Satanás. Aleluia! Aqui ele foi ferido, mas em breve ele será esmagado, ou seja, será aniquilado por Cristo. Vejamos, queridos, daqui ele já começa sempre lutando contra essa semente da mulher que viria, que é Cristo. Através de mortes, através de homicídios, homossexualismo, prostituição, roubos, furtos. E dentre todas essas coisas, nós vamos ver que quando foi para que Moisés nascesse, quando vendo que vai nascer um Redentor, ordena ali em Faraó para que fosse aniquilado, matasse todos que nascessem ali de 2 anos para baixo. E essa cena se repetiu muitos anos depois. Há mais de 2000 anos se repete essa cena depois. No nascimento, quando Cristo era para nascer, Herodes pediu para que matasse todos os meninos que nascessem de 2 anos. Só que o plano astuto, ardiloso Satanás não prevaleceu, porque a semente, ele vinha da mulher, não era do menino. A semente veio da mulher, veio do útero de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Meus queridos, vamos ver aqui para nós entendermos Apocalipse capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol e tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Veja só, esse é o primeiro sinal. Aqui Apocalipse 12 fala de 2 sinais. O primeiro sinal está no verso 1. Sinal no céu, uma mulher vestida de sol. E o segundo sinal que nós vamos ver é outro sinal. O verso 3 já é outro sinal, tá? Que nós vamos ler. Veja, e viu-se outro sinal. Isso é no verso 3.
Mas vamos ver aqui, mulher vestida de sol e lua. Quando José sonhou aquele sonho, lá em Gênesis 37, ele diz assim, eis que o sol e a lua, linguagem figurativa que é do seu pai e a sua mãe. O sol e a lua, e 11 estrelas, tá? Veja, 11, mas contando com ele seria outra. Mas ele fala 11, porque ele não conta com ele. E 11 estrelas se encurvando a ele. Veja, essa mulher é uma figura da nação de Israel. E veja que 12 o quê? Lua debaixo do expressão de submissão. Coroa de 12 estrelas. 12 fala o quê? 12 tribos. 12 é a linguagem figurativa da doutrina. Os 12 apóstolos. 12 tribos, 12 apóstolos. Tá? Mas aqui está o quê? Coroa sobre a cabeça. Ou seja, está coroado. Então João vê essa mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e 12 estrelas sobre seus pés, coroados. Tá? Ponto 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Isaías 66, verso 7, você vai ver lá. Linguagem figurativa de nascimento de uma criança, ou seja, contrações, tem as dores. Quando está para nascer algo, vem as contrações, vem os sofrimentos. Tá? Foi com muita luta, foi com muita perseguição para que nascesse, tá? Para que nascesse esse filho varão. Veja só, estava com ânsias. Agora vê outro sinal, e viu-se outro sinal, não é o mesmo do primeiro, porque o primeiro sinal é da mulher vestida de sol e a lua e 12 estrelas. O segundo sinal já muda a cena. O segundo sinal, e viu-se outro sinal, e eis que era um dragão vermelho. Vermelho é o símbolo de morte. Tá? Aqui é o próprio Satanás. É o acusador. Tá? É o acusador. Vermelho é símbolo de morte. O acusador. Mas tinha o quê? Tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças 7 diademas. Veja só, queridos. Tá? O que pode representar aqui essas 7 cabeças? Tá? A boa parte dos intérpretes vai interpretar aqui como os 7 impérios até os dias de João, que foram o Egito, a Síria, Babilônia, Medo, Pérsia, Grécia e a Roma. Estava coroado até os dias de João. Tá? Porque aqui depois vai falar 10 chifres e as coroas, os diademas, as coroas está sobre as cabeças. As coroas está somente sobre as 7 cabeças. Tá? Aguenta aí, porque lá no Apocalipse 13, o verso 1 diz: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, tá? E 10 chifres. E sobre o chifre 10 diademas. Agora, sobre a cabeça só está o nome de blasfêmia. Mas Apocalipse 13, o que está coroado agora é os chifres, os 10 chifres. Mas só que Apocalipse 12, o que está coroado é o quê? As cabeças. Tá? Esses 10 chifres representam o quê? Se nós formos pegar Daniel 7, Apocalipse aqui, capítulo, que nós vamos ver aqui, 17, o verso 12, olha que vai dizer então, aguente aí. E os 10 chifres que viste são 10 reis, tá? Que ainda não receberam o seu reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com uma besta. Então, esses 10 chifres aqui, tá? Nós vamos ver, 10 chifres fala de poder, habilidade,
autoridade completa. Então, essas 7 cabeças aqui coroadas, o Apocalipse 12, Apocalipse 13, já estão em plena atividade as suas confederações, as 10 confederações, 10 blocos de nações coroadas juntamente com o anticristo. Tá? 7 impérios mundiais, então, no Apocalipse 12, tá? Coroados. César Augusto, no seu período foi dividido em 10 colinas, Roma. Tá? Foi dividido em 10 colinas. Então, o que pode ser essa aqui, 7 cabeças, 10x? São impérios mundiais que atuarão e que atuou até os dias de João e que atuará na grande tribulação com o anticristo. Chifre é uma figura de poder, autoridade. Veja só, verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-o sobre a terra. Tá? Essas terça parte das estrelas aqui nós vamos ver lá para frente, tá? Que é o próprio, os anjos que se rebeliou juntamente com Satanás, que participaram da rebelião de Satanás, tá? Veja só, e caindo na terra o dragão para diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando a luz, lhe tragasse o filho. Como eu já disse, Satanás sempre lutou para tragar o filho, usando faraós, usando Herodes, usando os impérios, para que Cristo não viesse a nascer. Ele sempre lutou contra essa semente, lutou com Moisés, Davi, aquele que vinha trazendo essa linhagem de Cristo, ele lutou de todas as maneiras para que ele não nascesse. Veja que ele para diante da mulher para tragar o filho. Ele lutou para tragar seu filho. Porém, no verso 5, a Bíblia diz que deu à luz a um filho varão, que é Cristo, que há de reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem é que foi arrebatado para Deus e o seu trono? Cristo, queridos. Apocalipse 13, 20. Jesus disse que ao vencedor ele consideraria que se assentasse com ele no seu trono, assim como ele venceu e se assentou no trono com o Pai. Mas ele nasceu, Atos capítulo 1, Lucas 24, e foi ascendido ao céu. Aleluia. Então veja que houve esse conflito, queridos, que eu já disse, Satanás e a obra redentora de Cristo. Veja só. Verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha o seu lugar preparado por Deus para ali ficar-se alimentada durante 1260 dias. Os catolicistas romanos aplicam que essa mulher é Maria. Porém, não podemos aceitar, refugamos. Por quê? Porque Maria não vai para o deserto e fica 1260 dias, que é o restante da grande tribulação. Aqui já vai falar dos remanescentes da grande tribulação. Aqui, queridos, do verso 7 ao 9, vai falar de um grande conflito. Olha só, que agora já entre Satanás e o céu. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus
anjos. Ou seja, aqui é um conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Aqui nós vamos ver Miguel. Quem é Miguel? É o anjo defensor da nação de Israel, que sempre comprou as brigas da nação de Israel. Eu estou falando aqui no sentido espiritual. É o único arcanjo mencionado na Bíblia pelo seu nome. Não que não existe mais arcanjos, mas o único mencionado pelo nome é Miguel. Veja só, conflito entre Miguel e os seus anjos, ou seja, as forças do bem, e batalhava também o dragão e os seus anjos, as forças do mal. Então aqui, queridos, há um grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E até hoje, queridos, em nossos dias, nós vivemos em batalhas, nós vivemos em conflitos, queridos, entre a força do bem e a força do mal. Satanás, queridos, ele não desiste, ele é o nosso acusador, ele é o adversário. Ele habita nas regiões celestiais. Veja que a tendência dele só foi cair. Primeiro, ele caiu da onde? Caiu do céu. Ele caiu. Do céu cai para as regiões celestiais. Olha só vai caindo, só vai declinando. Depois, no meio da grande tribulação, ele cai à terra. Depois cai aonde? Na cadeia. Depois, por fim, cai definitivamente no lago de fogo, enxofre, o inferno definitivo. Veja que a tendência dele só foi cair. Ele nunca volta mais para cima. Ele nunca volta, só decrescendo, só caindo. Porque quem se rebela contra Deus, quem afronta Deus, só cai. Paulo diz lá em Efésios que nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra as principadas, potestades. É luta espiritual? É batalha espiritual? Sim. Então precisamos usar armamentos espirituais para vencer, queridos. Nós vamos ver lá em Daniel, capítulo 10, quando Daniel estava orando ao Senhor, suplicando, ele estava até jejuando com rogos, mas existia um conflito, uma batalha na atmosfera, querido. Deus se ouviu desde o primeiro dia, mas houve um conflito, uma batalha, Cristo. Por isso que nós precisamos estar sempre orando e vigilante e perseverante também. Se Daniel não tivesse perseverado, ele não tinha a resposta que ele tinha pedido. Porque Deus já tinha ouvido desde o primeiro dia, mas havia um conflito, uma batalha na atmosfera, nas potestades, os principados, para que não trouxesse a resposta, para que a resposta não chegasse. Mas vamos ver, queridos, aqui, tá? Depois que acontece tudo aquilo ali, veja só. Mas não, verso 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu, ou seja, nas regiões celestiais. Olha só. Verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja, queridos. Entenda isso. Satanás hoje atua, mas não de maneira direta. Aqui, quando ele ser precipitado do céu à terra, ele vai atuar mais de maneira diretamente, frente a frente. Entenda isso. Nos últimos dias, queridos, seus ataques será mais intenso. Entenda bem. Seus ataques será mais intenso. E não é o que nós estamos vendo, queridos. Sabendo que se aproxima um maior confronto com Jesus, tá? Que será no meio da grande tribulação, porque ele restará pouco tempo. O maior confronto, tá?
ele se desespera para conseguir o maior recrutamento de seguidores. E aí ele junta forças inimigas, tá, para a reta final. Ele se desespera porque a derradeira e intensa hostilidade dele. Porque só restaria mais tempos, metade do tempo, 3 anos e meio. Será mais intensa. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que João, entenda isso aqui, João vê uma batalha no céu travada, mas também já vê o que? O resultado já determinado, Cristo venceu. E esses vão vencer também pelo sangue de Cristo. Queridos, a partir do momento que eu aceito a Cristo, eu estou do lado de Deus, eu já entro em batalha, eu já entro em conflito com o reino das trevas. Mas ele já garantiu uma vitória. Já foi determinado. Vamos ver aqui. Mas não prevalecer, ou seja, foi perdedor. Nem mais seu lugar se achou nos céus. É precipitado na terra. Os seus anjos com ele. Agora o que? Tristeza na terra, mas alegria no céu. Veja o verso 10. Eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ei, peraí. Satanás tem acesso ainda ao céu ou não? Por mais que ele nos acusa, querido. Romanos capítulo 8 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por mais que ele nos acusa, por mais que alguém te acuse, querido, que essas acusações não venham a ser verdades, por mais que são acusações, porém nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não importa. Não importa as acusações. O importante é o meu testemunho. Porque Satanás é o que? Adversário, acusador. Intérprete diz que, a boa parte dos intérpretes, que até esse momento Satanás tinha acesso a Deus. E que agora não terá mais. Vamos ver Jó capítulo 1. Diz que os anjos de Deus iam em adoração, mas claro que Satanás não terá acesso ao trono de Deus, um lugar onde ele está, tá? Receber a adoração. Jó, vamos ver aqui. Jó 1:7. Porque a Bíblia não diz que foi tirado esse acesso até esse exato momento, Apocalipse 12. Veja só. E vindo um dia em que os filhos de Deus, quem é? Os anjos, tá? Essa expressão filho de Deus na Bíblia é anjos. Os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, viu também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? A pergunta. E Satanás disse, respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Ainda bem que era só um passeio, né? Então Satanás, até esse exato momento, tem acesso como acusador. Mas ele será precipitado na terra. Porque a Bíblia diz que eles venceram, verso 11, venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Então veja, pelo sangue do Cordeiro temos a vitória garantida. Pelo sangue do Cordeiro esses remanescentes terão a vitória garantida. Pela palavra e pelo seu testemunho, e que não amaram a sua vida até a morte. Ou seja, não amaram a sua vida até, ainda que desde que morrer, mas não desistiram. Não pararam de lutar. Pelo que alegrai-vos aos céus e vós que nele habitais, o céu onde está Deus. Alegria no céu, porém ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que resta pouco tempo. A ira dele vai se aumentando. E quando vê que é lançado à terra, ele vai perseguir quem? A mulher que dera luz ao varão, os remanescentes.
Mas essa mulher foi dada duas asas de águia, assim como o Êxodo 19 deu para a nação de Israel, disse: eu fiz subir do Egito sobre asas de águia. Asas de água, aqui linguagem figurativa, a águia é o quê? Proteção, direção e alimentação. Quando ele vem perseguir a mulher que dera luz ao varão, é dada a mulher asas para que vá ao seu deserto. Deserto aqui é um refúgio espiritual. Alguns entendem que é a pedra na Jordânia, tá? Vamos ver Isaías 16, 1 ao 5, onde está lá os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas, como diz Daniel 11, 41. Tá? A interpretação dispensacionalista diz que quando o dragão é lançado na terra, ele persegue Israel imediatamente. Mas vendo que não consegue, por ela está o quê? Protegida, está alimentada. Porque aqui vai dizer que vai do deserto, vai ser protegida, vai ser alimentada. Alimentada, direcionada, vai em busca do resto da semente. O verso 15 e o verso 16 e 17. Nós vamos ver isso. O verso 14. E vai perseguir o resto, que guarda o que? O testemunho. O resto do remanescente. Os anjos lutam, mas os santos também fornecem poder. Os anjos lutam, mas nós também precisamos lutar. Vencer o quê? Pelo sangue. Precisa-se da nossa força, do nosso esforço para vencer os conflitos também, queridos. Veja só que a serpente vai lançar da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela correnteza pudesse arrebatar. Mas a Bíblia diz que a terra ajudou a mulher e abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. É tudo linguagem figurativa. A correnteza do mal. Tá? E a terra ajudou a mulher, ou seja, o mesmo que aconteceu lá em Números 16:32, com Corá. Os seus seguidores se rebelaram contra Arão, Moisés. Veja que ele vai irar, verso 17, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da semente dos que guardam os mandamentos e tem um testemunho de Jesus. Veja, então, ele vai imediatamente a Israel, vendo que não consegue, vai em busca do resto da semente que está do lado de Cristo. Tudo isso que eles acontecerá no meio da grande tribulação, a grande tribulação, a queda de Satanás está agora de maneira mais direta, queridos. Os céus vão se alegrar, mas ai será na terra. E aqui vai ser o que? O terceiro ai que foi mencionado. Porque lá em Apocalipse, o seu capítulo 12, verso 12, vai ser o terceiro ai já, que foi mencionado. Mas eles vão vencer. Porque a acusação de Satanás sempre é falar que nós adora por interesse pessoal. Como diz em Jó, Jó teme a Deus e balde. Ele só te adora porque o Senhor tem dado isso e aquilo. É isso que Satanás nos acusa, que nós adoramos a Deus por aquilo que temos, possuímos. Mas nós precisamos adorar a Deus por aquilo que Ele é, santo, maravilhoso, glorioso e fiel. Não perca em nossa live também, nos acompanha, sempre terá novas informações. Apocalipse capítulo 12, um grande conflito, uma grande batalha espiritual. Amém.